Say how about those Chiefs, Daniel, touchdown. Let's go. Falando um pouquinho agora nesse primeiro episódio aqui, dando esse start da temporada 25-26 da NFL, do Chiefs, vamos endereçar o elefante na sala, né? Vamos começar falando aqui sobre o que aconteceu aí no Super Bowl e depois um pouquinho ali de intertemporada, training camp e pré-season, tá? Então, eu acho que para quem acompanhou a temporada basicamente aí do ano da temporada passada viu, né, que o time foi ali se desconstruindo, né, com o tempo. A minha visão é que, e para quem assistiu agora o The Kingdom ali no Disney Plus, vê que é um time que está pressionado, né, para um three-peat. E aí o esporte americano, ele tem esse ponto, né? A sociedade ali, as pessoas não gostam muito de dinastias, né? Você vai ter isso no beisebol, no basquete, né? Yankees, Boston, você tem Houston recentemente, você vai ter na NBA Pistons, Lakers, Celtics, Bulls, Golden State, né? Mas assim, essa figura do herói e do vilão, ela sempre é presente na mídia americana, né? na mídia esportiva. Então sempre vai existir esse conceito, né? E ali, obviamente, a gente acompanha uma temporada onde a gente está muito ali justo, né? Está muito perto ali das derrotas. Ganha bastante, né? A gente teve uma temporada 12-1, 12-2, assim, quando estava valendo ali a coisa, o Chiefs foi para frente, mas é bola que pega no post e entra, shot bloqueado, e algumas outras situações ali que o Chiefs se colocou. No meu ponto de vista, isso faz parte do plantel ali, do roster que está bem ajustado, né? A gente tem alguns nomes muito grandes, mas nomes também muito pequenos ali, né? A diferença entre um time e o outro time, né? O titular e o reserva é muito grande, né? Então, quando a gente perde um titular ali, a recomposição é baixa, né? Porque são ou jogadores que não são draftados ou são jogadores do practice squad que são jogadores que, né, já não estão ali na titularidade de algum time, mas a gente, obviamente, a gente não tem trocado muito por valor, salvo o DeAndre Hopkins ali que a gente fez a troca o ano passado e acrescentou e já foi embora, né? Foi ganhar dinheiro lá em Baltimore. Mas o ponto para mim ainda é essa questão que eu falo, o esporte americano em geral, principalmente o futebol americano, é importante e é lindo de acompanhar por conta disso, né? Porque o, o salary cap vai colocando essas pulgas atrás da orelha dos general managers, né? E foi isso que aconteceu ali com o Brad Veach. E a gente teve um problema muito grande com a posição de left tackle, né? Então, para você que está chegando agora, ou que acompanha, ou que, né, já não sabe muito bem onde a gente está falando do que é isso, né? O left tackle é o cara da esquerda, ele é considerado blind side. O blind side é exatamente o cara que pega o lado cego aí do quarterback, né? Então ele protege o quarterback. Então o left tackle protege um quarterback que é destro e o right tackle, né, o da direita, protege o lado cego de um canhoto, né? Então o Tua, por exemplo, o mais importante para o Tua é o right tackle, né? No caso do Chiefs, o mais importante é o left tackle, né? O Mahomes é destro. Então esses pontos são pontos importantes, né? A gente ficou com uma posição curta, a gente, né, tentou ali o Warren Morris, a gente tentou o Sulamataya, que são novos, né? São draftados, recém-draftados. Mas aí a gente teve que colocar o Joe Tooney para cobrir esse buraco, né? Colocou ali o Caliendo para fazer a função de guard. E aí a gente foi amassado pelo Eagles, né? Isso é uma derrota que dói, vai doer, dói tanto quanto o Tampa Bay, mas é a vida, né? E é o ponto aí que eu acho que ficou, né? É uma derrota justa, um Super Bowl que a gente tem que levar como base aí para entendimento de funções e de profundidade do elenco. E acho que foi isso que foi endereçado no draft, né? E aí, falando um pouquinho sobre pontos ali que eu acho que são fundamentais para a gente entender, né?
Depois que sai ali, que termina, né, o Super Bowl, a gente vai para uma parte importante aí de free agency, onde o Chiefs basicamente não fez nada, né? Assim, a gente traz ali o Christian Fulton, que é um cornerback que vem ali do Chargers, inclusive ele é o cara que faz a interceptação no Mahomes, naquele jogo que o Rashid Rice machuca, né? O Mahomes acaba batendo no Rashid Rice, mas a interceptação ela é do Fulton. A gente troca ali o QB reserva e eu falo que isso é importante, as pessoas dão pouco valor para isso, mas a gente tira ali o Carson Wentz, né? O Carson Wentz não renova, foi para Minnesota, vai ser reserva lá do J.J. McCarthy, e a gente traz o Gardner Minshew, que teve um período muito bom ali com o Jaguars naquela temporada antes ali do Sunshine, mas a gente vai para um caminho de trazer o Gardner Minshew, que estava no Raiders, né, que jogou bastante no Raiders no ano passado, e não tem ali a química, né, suficiente para fazer qualquer coisa ali com o time. E a gente traz ele para ser reserva do Mahomes, né? Então, por que eu falo que as pessoas não dão muita importância? Porque o nível do Mahomes é um nível muito grande, muito alto, né? Assim como outros QBs da liga, esse nível é muito alto. Então, quando você traz um cornerback reserva, esse degrau é muito grande, né? E as pessoas tentam aproximar um pouco esse degrau e, obviamente, você não vai conseguir aproximar esse degrau, né? Então, a gente tem que rezar aí para que o Mahomes, né, não tenha nenhum problema físico durante a temporada, porque realmente a gente não tem um QB reserva à altura, né, para conduzir esse time, que é um time com peças, né, muito importantes ali para alguns casos, mas eu sou um cara bem crítico em relação a isso, né, porque a gente hoje tem um Travis Kelce que não está ficando mais jovem, né, assim, me dói muito no coração falar isso, mas a gente tem um corpo de tight ends ali que tem o Noah Gray e a gente tem o Tony agora, que são os caras bons, e tem o Healy, que é um cara que pode trazer uma profundidade, e é um moleque, é um cara jovem, que pode trazer uma profundidade. A gente tem um corpo de wide receivers que não tão destacados entre os top 10 wide receivers da NFL. O Worth e o Rice ali, ok, mas a gente tem uma galerinha bem ainda se provando, né? E, assim, por mais que a gente tenha o Pacheco e o Kareem Hunt, também não são os caras top 10 de running backs, né, cara? Então a gente tem ali algumas inconsistências, tanto que a gente traz o Elijah Mitchell, que é um running back que estava no Patriots, para poder compor esse terceiro running back, né, que tanto o Andy Reid gosta, que é o cara que faz os blocos ali, né, em descidas longas, né? Era, né, o Perrine até o ano passado, já foi o McKinnon, né? A gente tem históricos de jogadores nessa função exatamente para entrarem ali nas terceiras descidas e ajudar nesses blocos que precisam ser feitos, né? Isso para mim, assim, compõe ali algumas situações, né, obviamente de controle de teto salarial, né? E no draft a gente endereça então a posição de left tackle, né? A gente traz o John Simmons, que para mim é um reach, né? Para todos os analistas é um reach, né? Reach é quando você pega um jogador muito bom em uma posição que ele não deveria estar, né? Ele cai exatamente por conta de uma contusão de joelho, que todos os insiders aí, todos os jornalistas que cobrem o Chiefs diz que durante a pré-temporada, né, não teve nenhuma, e o training camp não teve nenhuma demonstração de que esse é um problema crônico, né? Foi um problema pontual ali. E se realmente ele se provar, vai ser um talento de primeira rodada, nível, né, que a gente tem aí com o Karlaftis, que a gente tem com o McDuff, tá? Então, assim, isso para mim é um alento, mas é um rookie, né? A gente vai ter que esperar para ver como que esse novato vai se comportar quando a temporada chegar, né? Assim, a gente sabe como que é a temporada, né? A gente sabe qual é o impacto físico que tem ali de um jogador da NFL, né, principalmente para um jogador do college, então a gente vai ter que esperar esse amadurecimento, né, do Simmons e torcer para que ele faça uma boa estreia, né? Isso na primeira rodada. Na segunda e terceira, então a gente endereçou aí posições de defesa, né, como tem sido os últimos drafts, né? A gente está falando do Norman Lott e do Guillot, são escolhas
para mim, que são de valor, tá? Assim, eu gosto das duas escolhas, mas a gente vai ter que esperar, né? São peças para o Spagnuolo, a gente precisa dessas peças, né? A gente, no meu ponto de vista, a gente está indo para uma temporada talvez com um elenco mais curto. Eu vou falar um pouquinho do roster ali na frente, mas eu vejo que a gente tem muitas carências ainda de talento em posições de cornerbacks e de safeties, né? A gente não renovou com o Just Reed. Just Reed foi para o Saints. A gente trouxe o Phantom ali como cornerback, que pode jogar de free safety ou safety, né? Fazendo essa posição. Eu acho que ele vai fazer um pouco mais essa posição no fundo do campo, mas a gente tem alguns pontos ali que, na minha opinião, essa é uma área que a gente não tem profundidade de elenco, tá? Então, olho nisso, que isso aqui é importante para a gente falar. E aí, a divulgação dos 53, né, do roster aí dos 53, a gente tem alguns destaques aqui para mim que são importantes. Eu estou até com a página aberta aqui do Chiefs para poder falar um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui, né? Então, a gente tem o Jalen Royals, que é uma escolha também tardia ali de wide receiver, né, que já está machucado, não joga aqui no Brasil, provavelmente não joga nas primeiras semanas, né, e isso para mim é importante. Então, quando a gente fala do ataque, está falando do Josh Simmons, né, do Brashad Smith, que é um running back, também ficou ali no roster para ser um backup, né, um cara na frente, e isso para mim são pontos curiosos desse deep chart do Chiefs, né? São 4 wide receiver, 4 running backs, né? Quero deixar um destaque aqui para o Jerry Riley, como eu falei, né? Um tight end segundo ano. Primeiro ano aproveitou ali bastante algumas situações. Talvez ganhe um pouco mais espaço por conta do Justin Watson, né? Que era um wide receiver tight end ali, ele pode entrar nessas mesmas funções. Lembrando que a gente tem o Kelce e o Noah Gray ali, tight end 1 e 2, e o 3, basicamente, a gente deve ter algumas posições que pode trocar entre ele e o Robbie Tonyan, né? O Tonyan é um cara que tem uma história muito grande de NFL, né, com o Green Bay Packers. Pode ser um cara importante para esse movimento aí de wide receiver, tight end, né, que é esse pacote que o Andy Reid roda, né? Então pode ser alguma coisa ali desse caminho, né? Mas se a gente pegar por posições, a gente vai ter aí 8 wide receivers, né? E como eu falei, talvez eu não colocaria ninguém ali como top 10, né? Tem o Hollywood Brown, temos o Jason Browning, que é um cara de segundo ano de South Miss, e é um cara que demonstrou nos jogos de pré-temporada que está bem alinhado ali com o que o Mahomes está fazendo. Rashid Rice, que está tá suspenso ali 6 jogos, né, por conta do que aconteceu ano passado em Dallas. A gente tem o Nico Remigro, que vai ser o cara que vai ali basicamente fazer retorno de punch, né, e kickoffs. Vai jogar muito na parte do Special Teams. Juju, né? Juju e acho que esse é um ponto ali, e obviamente o Xavier Worth e um cara que a gente trouxe lá que para mim foi o que se destacou nessa pré-temporada e conquistou essa sua vaga ali, que é o Tyquan Thornton, que vai ser um cara importante para a gente, né, para esse movimento de tentar espaçar mais o fundo do campo, né, com o Worth de um lado e ele do outro correndo, e a gente ter bolas curtas ali, talvez com o Juju e Hollywood Brown ou o próprio Brownlee, tá? Então, a minha visão sobre ataque é essa, né? A gente não melhorou, eu não acredito que a gente melhorou em tight end, a gente não melhorou em wide receiver, a gente não melhorou em running backs, tá? Eu acho que a gente está com o que a gente tinha, né? Basicamente uma versão 1.2 ali do que a gente tem. Na linha ofensiva, a gente perde o Joe Thuney, e vai pro Bears, né? A gente troca ali com o Bears. E a gente tem basicamente de guards, né? O Creed Runfer, o Nozad, o Caliendo, o Jalen Moore, Trey Smith, o William Morris, Josh Simmons e o Sulamataia, né? Sem contar o nosso Juan Taylor, segundo maior salário do Chiefs, né? Então, é isso, né? Assim, no meu ponto de vista nessa linha ofensiva,
torcer para o Josh Simmons endereçar esse problema que a gente teve, né? Trabalhar bem ali o conceito né, que a gente precisa trabalhar, né, de proteção do quarterback, tá? Bom, falando do lado defensivo da bola aí, né? Então a gente, como falou, né, tem listados hoje de cornerbacks o Christian Fulton, a gente tem ali dentro do conceito que eu acho que ele vai jogar de safety, tá? Mas tá ele ali. O McDuff, o Roland Wallace, o Jalen Watson, Josh Williams, Noah Williams e Mike Daniel, tá? Sendo que o destaque aqui para a gente de cornerbacks ainda é o Trey McDuff, né? Vai entrar agora em temporada de renovação de contrato, já falou sobre isso, precisa entender um pouquinho como que vai ficar isso. Depois a gente tem Chris Jones, né, basicamente, aí na parte defensiva, o Guillot, o Reining e Karlaftis, o Menihu. E a gente trouxe de novo o Nadi, né, que estava no Jets, a gente foi lá, trouxe esse cara para ter uma profundidade maior aqui, 7 anos com o time, e tá aí. Norman Lott, né, como eu falei, pegou a camisa 55, né, trouxe essa boa lembrança que a gente tem de um cara que honrou muito, né? Trouxe muita esperança ali para o Chiefs. Então, eu acredito que vai ter um potencial aqui para a gente poder falar sobre isso. Sem contar ali na parte de running backs que a gente trouxe o Jeff Bass, né? Uma escolha de quarta rodada, quinta rodada também no draft. Eu acho que pode ser um complemento bom. Nessa linha eu não tenho problemas, né? Essa parte de linebackers eu acho que o Chiefs é muito bem estruturado, né? Com o Bolton, o Chinell e com o Cochrane. Eu acho que esses caras são fantásticos. Acho que a linha, essa parte de linebackers do Chiefs talvez seja a melhor linha one-on-one, né? Jogador a jogador, eu acho que é a melhor linha que a gente tem hoje, né? Então, a gente está falando do Jeffrey Braza, Nick Bolton, Léo Chanel, Jay Cochrane, Cooper McDonald, que é um cara que ganhou a vaga no training camp, né? Um cara que de TCU e é um draft. Olho nele, pode ser uma bela surpresa. E o Dwight Rankel, que, sem comentários, né? Caiu como uma luva nesse time. Então, eu acho que essa posição de linebacker é a parte mais forte do time. E é onde o Spagnuolo traz muito blitz, muita pressão, consegue ganhar muitos jogos ali com essa pressão que vem de linebackers, né? E aí eu acho que a posição mais carente é a posição de safety. A gente ficou com o Chamari Corner, com o Brian Cook e com o Jane Hicks, tá? Por isso que eu falo que eu acho que a gente vai ter alguns versáteis ali trabalhando, né? Então eu acho que vai ter alguns casos ali de posições de cornerbacks, né? Para que eles trabalhem um pouco mais essa posição, né? Porque realmente eu acho que a gente está defasado nessa posição, nessa parte do campo aqui, tá? Então, sim, esses 53 rosters, para mim, eu ficaria com uma nota 7,5, tá? Não acho que é o melhor time que a gente teve aí de 2017, né? Óbvio que não é. Mas é o que a gente tem, né? É o que a gente precisa jogar e é o que a gente vai ter que trabalhar com isso nas próximas semanas, tá? Bom, falando um pouquinho agora, então, o Chiefs está vindo para o Brasil, né? Hoje eu estou gravando dia 3 de setembro, já saíram lá de Kansas City, jogam aqui na sexta-feira, preparado, a expectativa aqui grande para a gente acompanhar esse jogo. Como eu falei, eu vou tentar fazer mais conteúdos aqui durante a semana para a gente poder falar um pouquinho mais desse jogo, deixar a coisa um pouco mais estruturada aí para essa conversa. Esse vídeo ficou longo, mas era por conta realmente de muito conteúdo aqui da pré-temporada, da pós-temporada. Concordou comigo, discordou comigo, tá tudo bem. O importante é o Chiefs ir para frente, a gente ter vitórias aí no board. Mas a minha expectativa para esse ano é um campeonato bem disputado.
E aí falando um pouco do meu coração, óbvio que eu quero que o Chiefs vença. Eu tenho algumas dúvidas, né? Eu quero ver alguns primeiros 5 jogos para a gente poder... A tabela do Chiefs não é uma tabela fácil, né? Ela não é uma tarefa tão simples quanto, né? A gente volta aqui, eu posso... o meu ponto aqui é bem complexo, tá? Assim, a gente joga sexta-feira contra o Chargers, depois domingo dia 14 a gente já joga contra o Eagles, é um jogo assim, em casa, mas é um jogo... Depois a gente pega o Giants, que é o Russell Wilson, né? Depois a gente pega Baltimore, tá? Então assim, para mim esses 4 primeiros jogos vão dizer exatamente o que vai ser essa temporada do Chiefs, né? A gente pega 2 contenders a Super Bowl nas 4 primeiras semanas, sendo que um é um jogo divisional do Chargers, né? Então Chargers, Eagles, Giants e Baltimore, né? Eu acho que são jogos que vão dar um pouco o teor, né, do que vai ser essa temporada. Eu acredito, assim, nas minhas colas, né, eu acredito que a gente tem uma temporada 14-3, 13-4, talvez. Mas eu acredito que a gente ainda tenha que esperar essas 4 primeiras semanas para a gente poder ver, né, como que vai ficar essa temporada, tá? Acredito em título, óbvio, quero torcer para um título, mas aqui a gente vai sempre ser sincero, né, para a gente poder trabalhar de uma forma que a gente consiga ver sempre, né, o que o Chiefs está fazendo e os reacts aqui sempre de coisas que a gente vai torcer para que dê certo, tá bom? Então, beleza. Deixa o seu like se você gostou. Desculpa aí, foi muito grande o vídeo. Os próximos vídeos a gente vai tentar recortar um pouquinho aqui para ser mais rápido. Mas o importante é que a gente está fazendo tudo que a gente pode, né? Então vamos para mais uma temporada que eu estou bem animado. Beleza? How about those Chiefs? Daniel, valeu, até a próxima. Tchau!